Às vezes ainda vejo comentários de pessoas que se dizem de direita e que andam francamente desatentas. O Governo acaba de aprovar em Conselho de Ministros uma proposta que visa aumentar a duração do processo para a deportação de ilegais e pode chegar a 1 ano e meio. Isto entra no quadro jurídico europeu, eu tenho perfeita noção disso, mas é importante que se diga, pagarmos 1 ano e meio alojamento a um ilegal enquanto se decide ou não se um ilegal tem que ser deportado e em que prazo. Francamente, deportar um ilegal não é matéria de opinião, é matéria de facto. As regras existem e são para cumprir. Mas enfim, vamos ver a notícia e saber exatamente que medidas foram estas aprovadas no Conselho de Ministros e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a futura lei da deportação de imigrantes ilegais com prazo de detenção até 1 ano e meio. O Governo quer passar o prazo de detenção nos centros para imigrantes ilegais para cerca de 1 ano e meio, face aos atuais 2 meses, enquanto decorre o processo de retorno ao país de origem. Segundo o jornal Semanário Expresso, o novo regime de retorno de imigrantes ilegais, no caso de estrangeiros, aprovado na quinta-feira pelo Conselho de Ministros, fica agora 1 mês na fase de consulta pública até ser reanalisado pelo Executivo e ser submetido à Assembleia da República. Evidentemente que isto pode sofrer alterações, mas os ministros concordaram com esta situação e, portanto, basicamente o que pode acontecer em última instância é, efetivamente, as deportações serem feitas, mas, entretanto, vocês já pagaram alojamento e comida durante 1 ano e meio a estas pessoas que chegam cá, não deveriam cá estar, não têm documentação que garanta a sua legitimidade, até porque a legitimidade não se garante só através da questão da sua legalização. Nós sabemos perfeitamente que há pessoas que podem estar legais e podem não estar a trabalhar, podem estar a viver de subsídios ao abrigo de uma lei leviana que nós temos e, portanto, é uma evidência que só a questão da legalização não garante legitimidade de presença. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Governo dizer, mas os ilegais têm que voltar ao seu país e, portanto, de repente achamos que o Governo está a tratar da imigração. Os ilegais voltarem ao seu país era o que o Partido Socialista dizia há 10 anos atrás. Pela voz de outras pessoas, eu bem sei que a ala radical do Partido Socialista venceu e o Partido Socialista se tornou muito mais radical do que era há uns tempos atrás. Mas o que é facto é que havia pessoas do Partido Socialista que diziam isso, porque isso é uma questão de facto, não é uma opinião. Da mesma forma que não vai haver ninguém que decida sobre se eu, por exemplo, não pagar o seguro do carro e for apanhado pela polícia e os polícias verificarem que o meu seguro do carro caducou, eu posso ser multado. E, portanto, se eu não tiver os pagamentos todos em ordem, eu não vou estar 1 ano e meio à espera de uma decisão, eu provavelmente sou multado na hora. E é exatamente o que tem que acontecer. Há um agente da autoridade que se vira para um imigrante ilegal e lhe diz documentação. Ele diz, não tenho. Ele diz, pronto, então vais voltar ao teu país. Acabou! Isto não tem que ser uma matéria de opinião, é matéria de facto. Por muito que haja pessoas que dizem, mas há desumanidade envolvida. Mas desumanidade porquê? Eu não sou desumanizado quando cumpro as regras que cumpro. Eu pago impostos e olhem que pago uma batulada de impostos exatamente como todos vocês. Quero chegar às bombas de gasolina, não pago menos de 1,80€ por cada litro de gasolina. Por acaso não sei como é que está o gasóleo, que eu costumo pôr gasolina, portanto não sei como é que está o gasóleo de cor. Mas a gasolina não pago menos de 1,80€ já há imenso tempo. E portanto, pago os meus impostos, muitos, nomeadamente por cada litro de gasolina, pago a Segurança Social, pago IRS, pago seguro do carro, pago IMI, pago IMT e depois chega cá um imigrante ilegal, um estrangeiro, e estamos a decidir se o seu ato de ilegalidade é suscetível a deportação. Mas porquê é que estamos a debater isto? Qual é a dúvida? Eu francamente não consigo perceber qual é a dúvida desta questão. Mas enfim, vamos ver aqui a segunda parte da notícia. O diploma a que o Expresso teve acesso prevê que o prazo de 60 dias de permanência nos centros de instalação temporária ou espaços equiparados durante os procedimentos de expulsão passe para 180 dias com a possibilidade de prorrogação por mais 180 dias e ainda mais 180 dias para a execução do retorno em linha com o enquadramento legal europeu e com as recomendações da última avaliação de Schengen. Francamente, eu estou-me a borrifar para as últimas recomendações de Schengen. Este governo tem que começar a vestir as próprias calças e dizer: eu não quero saber o que diz a União Europeia. Há deportações que têm que ser feitas. Deportar os ilegais no momento a seguir a que são descobertos não é matéria de opinião, é matéria de facto. Porque se eu sou descoberto sem um seguro pago, eu pago multa. E, portanto, porque é que eu sou penalizado pelo não cumprimento da lei e bem, mas o imigrante ilegal não cumpre a lei de um país que não lhe pertence e vamos demorar 1 ano e meio a decidir se ele tem que voltar ao seu país? Isto é, obviamente, um tratamento diferente para pessoas diferentes. E, portanto, não sei porque é que um estrangeiro ilegal tem mais direitos neste país do que eu.
Não sei, francamente, não consigo perceber. Neste verão, por exemplo, um grupo de cerca de 30 imigrantes chegou ilegalmente a território português através da costa algarvia e, passado o prazo de 2 meses para a análise e conclusão dos processos de retorno, foram libertados, tendo depois viajado para a Espanha alegadamente. O governo quer também eliminar os 20 dias previstos para a notificação para o abandono voluntário, por revelar ser um procedimento redundante e incompatível com a obrigação de assegurar de imediato o retorno coercivo. Eu compreendo que seja redundante, porque isto não é uma questão de opinião, mas o que é facto é que ainda se torna mais ilegal o mecanismo do retorno voluntário, porque o Leitão Amaro, depois de dizer a estes imigrantes, meus amigos, vocês têm que voltar ao seu país, façam-no por favor voluntariamente, também veio a público e disse, nós não temos meios para deportar estas pessoas. Ou seja, acabam de dizer a um imigrante ilegal que o senhor não cumpriu a lei, eu estou-lhe a dar este papel que diz que você tem que voltar voluntariamente ao seu país, mas se você não voltar voluntariamente ao seu país, não acontece absolutamente nada, porque eu não tenho meios para o mandar para o seu país. E, portanto, é uma bela forma de o Estado, que deveria garantir a justiça, deveria garantir a autoridade, deveria garantir o cumprimento de regras, diz a um imigrante ilegal, depois de lhe dar um papel que diz o meu amigo tem que voltar voluntariamente ao seu país, mas depois vem o Leitão Amaro à televisão e diz assim, se não voltarem, olha, eu também não tenho meios para vos mandar de volta, que é uma bela mensagem para se dar a quem acaba de cometer um crime. Eles ouvem aquilo, pegam no papel e fazem assim, olha, acabou, vão-se embora. Portanto, ignoram o papel, andam pelo país porque sabem perfeitamente pela boca do ministro que não vão voltar ao seu país porque não há meios. E, portanto, assim é fácil, caramba. Assim, francamente, é fácil. E, portanto, isto é uma não medida, estamos a falar de uma não medida, isto não resolve absolutamente nada e o que nós temos que garantir é a celeridade de processos, porque eu tenho a certeza absoluta que é mais barato garantir meios, e aliás, eu acho que deveríamos envolver várias instituições privadas em determinados processos, não aqueles que garantam a independência e a soberania nacional, mas processos que possam ser privatizados e que não impliquem vender, digamos assim, a soberania nacional. Mas o que é facto é que o que nós temos que garantir, e seguramente sai mais barato, é garantir meios para que as deportações sejam feitas o mais rapidamente possível, porque eu tenho a certeza absoluta que é mais barato garantir meios à justiça e às autoridades para deportar as pessoas do que pagar-lhes alojamento 1 ano e meio, alojamento e comida enquanto esperam pela ordem de deportação. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar. Tem aqui esta notícia, eu acho que francamente este governo está a ser o principal entrave ao normal funcionamento da imigração, porque estes senhores, ao contrário do Partido Socialista, o Partido Socialista pelo menos diz ao que vem, o Partido Socialista diz, eu não quero regular a imigração, que se lixa, as fronteiras estão boas, a manifestação de interesse é porreira, a AIMA correu bem. O PSD durante a campanha disse, vamos tratar do problema da imigração, isto é uma bandalheira de todo o tamanho, e já ouviu o Luís Montenegro usar a palavra bandalheira, que é para verem o quão mal ele vende as suas ideias, ou pelo menos de forma pouco original, e de repente temos esta situação em que deportar ilegais é uma matéria de opinião. Se deportar ilegais é matéria de opinião, o governo não quer saber da imigração. Este é o meu principal ponto. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.